Eu sou Ludmila Moura, sou psicóloga, sou coach. Estou aqui para falar para vocês na palestra As 7 melhores atitudes dos pais que ajudam no amadurecimento de seus filhos. Inicialmente eu quero agradecer a Valéria Ribeiro por ter me convidado para estar aqui falando para vocês no 2º Congresso Filosofia. E parabéns a você que está aqui, com certeza buscando ajuda, né, mais conhecimento para poder ser uma família mais saudável, ou às vezes até decidir se vai ter filhos ou não, certo? Eu, como eu falei, sou psicóloga, mas eu estou aqui também como mãe, alguém que já tem bastante experiência profissional, sou formada há mais de 30 anos e sou mãe de um menino que vai fazer 15 anos, um adolescente de 15 anos e uma jovem que vai fazer 19 anos. Então eu venho trocar algumas ideias com vocês em relação a isso, tá? Primeira coisa é que nós não somos perfeitos. A gente tem que parar de ficar buscando a perfeição. Isso causa sofrimento em nós e também nos nossos filhos. A gente faz o melhor que a gente pode, certo? E baseado na experiência que nós tivemos, tanto na forma que nós somos educados, com o nosso conhecimento, com a nossa leitura, com tantas informações que nós temos hoje em dia, que às vezes até nos confunde, certo? O que é importante você se lembrar que você ama seus filhos, que você faz o que você acha que é certo, baseado até nessa história, nessa experiência que a gente traz, certo? Então, a gente tem que equilibrar também o conhecimento que a gente trouxe na forma que nós somos educados, porque hoje é diferente. A vida está diferente, nós temos que acompanhar essas mudanças. E a gente tem que ter coragem em relação a isso, certo? Quando eu era jovem, meia-noite era hora de estar chegando em casa. Hoje em dia, não, os jovens estão saindo à meia-noite. Então, como é que eu posso, fazer, diante de tanta mudança, criar filhos que sejam conscientes, responsáveis, que saibam fazer as melhores escolhas, que os dirijam no caminho de maior felicidade, de maior satisfação pessoal. É sobre isso que eu quero falar com você aqui. São 7 dicas, 7 estratégias, 7 comportamentos e atitudes que podem ajudar a que a gente tenha uma família mais saudável, tá certo? Bom, antes de tudo, a gente tem que admitir que educar filhos é gratificante e assustador ao mesmo tempo, certo? A gente fica feliz de acompanhar o crescimento deles, a gente até se esqueceu de como muitas coisas que a gente já faz automaticamente foi aprendido. Então, eu acho maravilhoso verificar isso, perceber conforme a idade, as novas descobertas, o que eles vão conhecendo e aprendendo no mundo, certo? Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque você tem um desgaste físico, acompanhar o ritmo dos nossos filhos, principalmente quando a gente vai sendo pais cada vez mais velhos. Hoje tem pesquisa comparando um adulto imitando uma criança, a gente, em mais do que 20 minutos, a gente não aguenta, a gente se cansa, Então, tem esse desgaste físico. Tem o desgaste emocional com as nossas preocupações, com o que é certo, o que é errado, se eu não deixo fazer alguma coisa. Gastos financeiros, sim, não está fácil. A gente quer dar o bom e do melhor para os nossos filhos, que às vezes até caímos em erro, exagero, que a gente vai estar falando também. Tem um desgaste intelectual, também, onde eu busco conhecimento, às vezes até buscando ajuda profissional. Então, o que é certo, o que é errado, isso cansa, isso desgasta. E espiritualmente também, porque eu quero muitas vezes dar uma educação espiritual, até religiosa para os meus filhos, eles geralmente na adolescência se rebelam contra isso. Então, são desafios grandes que nós enfrentamos como pais. Tá? Tem uma pesquisa que é até interessante, que perguntava para os pais em que momentos que eles se sentiam mais felizes a nível do casal, e muitos responderam que era antes de ter filhos ou depois que os filhos saíram de casa. Mas a gente precisa aprender a ser feliz com os filhos dentro de casa, certo? Então, eu vou falar aqui de 7 acertos
que os pais devem, né, podem aí estar fazendo, modificando para alcançar uma vida mais tranquila, uma forma de educar de um jeito em que todos estejam mais satisfeitos, mais realizados, mais felizes. Tá? O primeiro deles é como tratar seus filhos como adultos ou conforme a idade que eles tenham, né? E não como criança, não infantilizar seus filhos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Eu vou te falar agora os 7 pontos e depois eu vou detalhar cada um mais com pormenores. Então, primeiro, tratar seu filho conforme a idade que ele tem, não infantilizar. Segundo, manter seu casamento no primeiro plano, não passar o casamento a escanteio. Tá? Terceiro, envolver seus filhos em poucas atividades. Não encher de atividades como um pequeno executivo. Isso é um grande erro também. Dar atenção à sua vida emocional, espiritual, sua, dos pais e dos filhos também. Tá? Quinto, tratar seu filho como filho e não como melhor amigo. Tá? Isso é um outro erro. Nós não devemos ser amigos dos nossos filhos. Tá? Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Quer dizer, tem uma diferença de hierarquia. Eu não posso estar no mesmo nível. Tá? Sexto, dar uma estrutura emocional aos nossos filhos. Tá? Tudo isso que nós vamos ouvir até agora, isso vai ajudar a dar essa estrutura emocional. Vou explicar o que é exatamente essa estrutura emocional. E sétimo, deixar seus filhos realizar os sonhos deles, não os nossos sonhos ou o meu sonho. Isso tem a ver um pouco até com a escolha de profissão de carreira. Tá certo? Então, esses são os 7 pontos super importantes que os pais acertam na educação dos seus filhos. Tá ok? Bom, e para que isso ocorra, bom, você percebeu que eu estou me baseando aqui em alguns slides, porque são muitas informações, né? Então, em algum momento eu dou uma relida assim, para lembrar se eu não esqueci nada de importante, tá ok? Me ajude, né? Porque realmente é muita coisa para a gente falar em pouco tempo. Bom, primeira coisa, a gente tem que seguir as regras do jogo. Uma família tem regras. Agora a gente sabe quais são as regras. Tá claro para mim, para o meu marido, quais são essas regras em relação aos nossos filhos? Os nossos filhos sabem quais são essas regras. Tá? E nós seguimos as regras, porque não basta ter regras, a gente segue as regras. E a gente segue de uma forma muito rígida, ou a gente segue também de uma forma muito flexível, muito tranquila, né? Às vezes até indo para uma negligência. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, tá? Um outro aspecto, eu tenho que admitir que possa estar havendo algum problema na minha família, na criação, na forma que eu estou educando meus filhos. Estou tendo problemas? Se está tendo problemas, eu tenho que admitir, eu tenho que enxergar para poder mudar. Porque se eu acho que está tudo bem, maravilhoso, para que eu vou mudar? Certo? Mas às vezes a gente não enxerga os problemas que existem. As outras pessoas estão falando, a escola está falando, alguns amigos, parentes estão mostrando algumas dificuldades que a gente não está querendo enxergar. Se tem muita gente falando, várias pessoas falando, capaz a gente estar resistindo, está na defensiva. Isso é pior. Isso só vai adiando a solução e vai aumentando o problema. Certo? E saiba que pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Essas mudanças são lentas, vão ocorrer lentamente. Tá? Porque mudança rápida não existe, não. Se é muito rápida, ela rapidamente também acaba, não se mantém. Então é melhor que sejam feitas mudanças. Nós vamos ver pequenas mudanças, mas ao longo do tempo que se mantenham, porque aí realmente fazem efeito, produzem efeito. Tá? Outra ideia que é importante saber é que lutar é bom. Nós, enquanto pais, muitas vezes queremos manter, né, que os nossos filhos não sofram, manter assim, uma alegria, como se existisse uma felicidade constante. Isso não existe, tá? Desde que a gente nasce, já tem um trabalho, né? Não é chamado trabalho de parto, certo? Então, lutar faz parte da nossa vida. E nossos filhos têm que aprender desde pequeno. Lá quando ele tem que chorar
para receber uma mamá, avisar que está com fome, né? Ou que está sujo, que está com sono, que está com frio, que está com medo. Isso tem que continuar na vida. Quanto mais a gente proteger os nossos filhos, menos preparados eles vão estar para enfrentar a vida. Então, crescimento implica em luta, tá? Aprender a se defender. Isso é super importante. As crianças que são preparadas para lutar, elas têm uma melhor autoestima. Ela aumenta a autoestima dela, o amor a si próprio. Né? Desde que tenham elogios verdadeiros. Então a gente tem que saber elogiar também, não só criticar. Infelizmente a gente tem pais que só criticam, só apontam o errado. Não, aponte o que está certo. Às vezes fala assim, não, nem vou mexer, está lá quietinho, não vou nem mexer com ele para não atrapalhar. Não, vai elogie. Né? Isso faz muito bem, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de elogio, nós precisamos de nos sentir valorizados. E desde pequenos. Tá? E é muito importante que se elogie quando os nossos filhos conseguem resolver problemas por eles mesmos. Tá? E não estou falando aqui de dar presente concreto, não. Um abraço, um parabéns, ou falar, olha, nossa, eu me orgulho de você. Isso é super importante. Isso faz um bem enorme. Tá? Às vezes esse medo, né, de que nossos filhos venham a sofrer está relacionado com que a gente está projetando as nossas carências em cima deles. Tá? Eles não vão morrer se sofrer um pouco. Isso faz parte, você está aí. Não sofreu bastante? Ontem até eu estava conversando com a minha filha e falando com ela, uma coisa assim de sentir raiva. Eu falei, eu não tenho raiva de ninguém. Eu até respondi, falei, nossa, então você não sofreu o suficiente. Né? Porque a gente tem raiva, a gente tem mágoa, isso são sentimentos naturais e humanos. É lógico que a gente não precisa ficar alimentando, isso que faz mais mal para a gente do que para os outros. Né? Mas os filhos vão sofrer, não tem como evitar o sofrimento, porque é só assim que a gente cresce. Tá? E eles não vão morrer por causa disso, não. É que às vezes você teve, né, a tua história de vida, do jeito que você foi criado, ou você teve pais muito rígidos, ou pais muito inconsequentes, negligentes, aí você quer evitar isso com os seus filhos, mas cai no outro extremo. O extremo nunca é bom. Tá? Nunca, nunca, nunca o extremo é bom. E achar esse caminho do meio, esse equilíbrio, é difícil. É treinamento. Tá? Então, aplicar algumas regras com firmeza é mais eficiente do que não ter regra nenhuma ou ter muitas regras. Tá? Então, vamos pensar nas regras, em quais regras que realmente são efetivas e que devem ser seguidas. Tá? Educar é um ato constante que dá trabalho. Dá muito trabalho, erros acontecem, faz parte da vida e a gente tem que saber que a gente faz o melhor que a gente pode. Né? Que aqui nós estamos aprendendo e você mais ainda que está aqui assistindo o Congresso de Filosofia. Você sabe, né? Como eu estou falando, nós não somos perfeitos, a gente tenta ser o suficientemente bom. Isso é importante, porque nossos filhos também vão crescer com a sensação de que eles fazem o melhor que eles podem, que eles não têm que ser perfeitos. Né? Então, tudo isso causa menos sofrimento, certo? Em todos nós. Bom, vamos falar então a primeira ação, atitude, né, correta que nós devemos ter. Tá? A primeira é tratar seu filho conforme a idade que ele tem, não infantilizando. Tá? Se a gente incentiva a criança a enfrentar os medos conforme a idade que ela tem, a gente vai ter crianças mais corajosas. Tá? Por favor, eu vejo pais que ficam ameaçando, é o homem do saco, não vai, né, não vai na rua que vão te pegar, não vai no escuro que tem um bicho-papão. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, isso é coisa lá dos nossos avós. Né? Eu vejo às vezes pais que parece que têm preguiça de levantar e pegar, puxar o filho pela mão, põe o medo da criança no escuro. Então tudo que você está resolvendo muito rapidamente agora com mentira, isso vai trazer problemas para você mais tarde. A criança cria hábitos quando é pequena. Tá? Então hábitos bons e hábitos ruins. Então quanto antes você começar a ter atitudes adequadas para a idade dela, né? Isso você vai aprender aqui nesse congresso, depois nos nossos sites,
nas páginas que a gente tem, eu, a Valéria e outros profissionais que estão aqui participando desse congresso. Tem muitas dicas, muitas informações que você pode estar falando com a gente também, tá? Então é muito importante que a criança aprenda desde a infância a ter confiança no ambiente. Isso parte de você, das suas atitudes. Então o medo, aumentar o medo da criança, isso não vai ajudar em nada. Vai criar uma criança tímida, se ela já não é, né? Tímida, envergonhada, insegura. E tudo isso que eu estou falando aqui vai dar problema lá na frente, até nível na escola, na profissão, tá? Então é muito sério isso que nós estamos falando. É baseado em pesquisas, muitos anos de experiência e como mãe também, certo? Uma outra coisa, então, conforme a gente trata a criança, conforme a idade dela, ela vai aprendendo que ela tem que esperar, que nem tudo é dado na mão, na hora que ela quer. Tá? Isso vai ajudando que ela aprenda a controlar os próprios impulsos, a tolerar mais a frustração, né? Aceitar também o que ela ainda não pode fazer. Não ensine, por favor, um filho a competir com o outro. A gente vê muito isso também no consultório, né? Um pai que faz um filho competir com o outro, faz imitar o outro. Não compare um filho com o outro. Compare o seu filho com ele mesmo, tá? Para ele perceber o que ele está avançando. Até porque quando são filhos que têm idades diferentes, o cognitivo, a inteligência dele vai dar capacidades diferentes de aprender, de entender as coisas. Então o menorzinho, se ele acha que ele tinha que fazer igual o irmão maior, que às vezes 1 ano de diferença é uma grande diferença, ele vai se sentir incapaz, vai abaixar a autoestima dele. Não, você tem que mostrar que ele é 1 ano mais novo, pelo menos, que ele ainda não aprendeu, mas que ele vai aprender, que ele tem que saber esperar e elogiar o que ele já sabe fazer com aquela idade dele, tá? Mas não competir com os amiguinhos nem com os próprios irmãos, tá? E aí você também não deve fazer por eles, esses negócios de pais que fazem tarefa pelos filhos, fiquei até de madrugada porque ele não fez, fazendo ele fazer. Não fez a tarefa, ficou dormindo, ficou vendo televisão, vai para a escola sem a tarefa fazer, porque lá vão cobrar dele, ele vai ter que aprender o que é ter responsabilidade. Quando você faz por ele, ele não aprende a ter responsabilidade. E isso é importante, desde pequeno, a criança aprender a esperar, como eu estava falando, aprender a guardar os próprios brinquedos. Então comece em casa, aprender a fazer pequenas tarefas, ajudar a arrumar a própria cama, pôr uma mesa, tirar a mesa, lavar uma louça. Quer dizer, conforme vai crescendo, vai aprendendo o quê? A cooperação, a colaboração, não cair tudo em cima da mãe, né, mãe? Eu já atendi cliente que também não deixava os filhos fazer, levava tudo na boca dos filhos. Tem pais que às vezes dão comida na boca, a criança com 4, 5 anos não sabe comer, não sabe descascar uma banana. Então, frustrar os nossos filhos da responsabilidade é prepará-lo para a vida. Não esqueça que nós não vamos viver para sempre. Daqui a pouco ele está na escola, ou se já não está, ou está num trabalho, e tem que trabalhar em equipe, tem que trabalhar em grupo, tem que trabalhar em cooperação. Então, isso é ótimo quando se aprende em casa, tá? Então, deixa que seus filhos aprendam a amarrar os próprios sapatos, lá em torno de 5 anos, né? Se você estiver ocupado, ele está chamando, tem que esperar. Não pare de fazer o que você está fazendo para logo socorrer seus filhos. Eles têm que saber que o que você faz é importante também, que eles têm que esperar. Como eu tenho que esperar quando eles estão fazendo alguma coisa importante também. Você entendeu isso? O respeito um ao outro, certo? Na adolescência, sua filha vai chegar, seu filho lá chorando, que perdeu o namorado, que brigou. Respeite os sentimentos deles, não riam, né? Não faça gozação, nem diga, não, isso aí passa, amanhã você já tá com outro. Não, escute, né? Abrace, não fale muito, fale o mínimo possível. Fala, eu estou aqui para o que der e vier, estou do seu lado, essa confiança que nossos filhos têm que saber. Isso vai dando aquela estrutura interior, né, que eu vou falar mais para frente também, certo? Até porque o adolescente, de um dia para o outro, está ali mudando de amor, né, de paixão. Sabe que isso é normal, mas não desvalorize. É muito importante que nós, pais, não nos esqueçamos de que nós fomos adolescentes, do que nós já passamos.
com respeito, para a gente respeitar essas fases dos nossos filhos também. Não mate a criança ou adolescente que tem dentro de você. Eles precisam viver ainda. Até para a gente ajudar a educar nossos filhos. Certo? Outra coisa, se seus filhos é maior, se já tem uma mesada, se tem um salário, não quite as dívidas dos seus filhos. Eles têm que aprender a ter responsabilidade. Você pode se oferecer a ajudá-lo a como ele pode achar uma solução para pagar essa dívida, ou para controlar o dinheiro dele, para não adquirir novas dívidas. Tá? Ou como ele negociar no banco, ou quem ele está devendo dinheiro, parcelar em outras vezes, lidar com juros. É importante que eles saibam isso. Porque você passa a mão na cabeça dos seus filhos, se você faz por eles, eles não aprendem, eles não amadurecem. Como é que ele vai depois educar os próprios filhos, ou vai, né, se sustentar, morar sozinho? Super importante, 18 anos, já pode morar sozinho. Tem uma profissão, sabe se sustentar, ou mesmo se você dá o dinheiro, mas dá uma mesada, mas ele vai ter que saber cuidar daquele dinheiro, administrar, para comer, para pagar as contas. Isso é super importante. Isso amadurece, prepara para a vida. Né? E eu que também trabalho com essa questão de usuários de droga, a gente sabe que muitas vezes eles usam essa droga, né, porque buscam um prazer imediato. A droga dá um prazer imediato. Né? E também porque não assumiram até responsabilidade. Sabe, geralmente muitas mães que escondem os erros dos filhos, escondem do pai. Né? Então isso só causa problemas mais tarde. Você tem que saber disso, que você está fazendo o melhor para os seus filhos, colocando limite, colocando regras. Isso é um ato de amor. Né? Item 2, manter seu casamento no primeiro plano. Tá? Seus filhos têm que aprender que o amor entre os pais é diferente do amor dos pais para os filhos. Tá vendo aqui que eu estou fazendo 2 planos? Marido e mulher, pais e filhos. Tá? Quando acontece isso, confunde tudo. Né? Tem que ter hierarquia, tem que ter respeito, responsabilidade, certo? Isso não quer dizer que você ama menos seus filhos, mas você ama de uma forma diferente que você deve amar seu marido ou sua esposa, tá? É diferente. Então tem que centrar a vida em vocês também, não só nos filhos. Família que centra tudo nos filhos, coloca os filhos em primeiro lugar, não são famílias saudáveis. Tá? Família saudável tem energia, tem paixão, tem vitalidade, tem alegria, certo? O casal tem que ter privacidade, trancar a porta, né? Tem que ter respeito, os filhos aprendem isso desde pequeno. Agora é hora de vocês dormirem. Vão dormir, vão para a cama. Ou vai ler o livrinho na cama para eles mesmos, para depois ter um horário seu, do seu companheiro, companheira, né? Tem que ter esse momento de vocês, tem que ser alimentado, o amor do casal tem que ser alimentado. Pais felizes vão criar filhos felizes, certo? Pais têm que sair sozinhos também, seja uma vez por semana, deixa essas crianças aí com a avó, com algum parente, contrata uma babá, né? Se tem um filho mais velho, saiam, divirtam-se, namorem, né? Viajem sozinhos. Fica algumas horas só com vocês, não pode esquecer de vocês. Isso não é saudável, tá? E não sinta culpa de sair sem os seus filhos. Eu já vi alguns clientes meus falar, se eu saio vou na cidade, estou vontade de tomar um sorvete, mas meus filhos não estão juntos, eu não tomo esse sorvete. Por que não? Você acha que seus filhos deixam de fazer alguma coisa quando estão lá na escola porque você não está junto? Não, e não tem sentido. Não é que você está tomando sorvete quando eles não estão, que você deixa de amá-los ou ama menos. Eles tomam sorvete em outro momento, certo? Não é abandono, não se sinta culpada por isso. Né? É um exemplo de amor entre vocês, entre os pais. Isso é muito bom para os filhos terem esse exemplo, saber que amor existe.
como que deve ser cultivado e deve ser respeitado, né? Se vocês forem sair, prepara seus filhos antes, conversa, né? Avisa que vão sair, tal dia da semana é o dia de papai e mamãe sair, né? Quando vocês ficam com fulano, ou vocês vão para a casa da avó, ou no sábado à tarde, quer dizer, arruma um horário que vão ficar só vocês. E eles vão aprender a lidar com a separação, até para aprender que separação é diferente de abandono. Separação a gente separa e reencontra. Abandono não. Então é de pequeno que a gente vai aprendendo isso também. Então por isso que é importante não mentir, não sair escondido. Assim eles não vão se preparar e aprender que você vai, mas volta. Tá? Vai ter choro, às vezes vai ter chantagem, vai. Mas não tem problema, virou as costas, aquilo ali passa, ele se entretém, uma diversão, uma brincadeira. Quanto mais você fizer isso, melhor eles vão estar preparados para diferenciar, como eu falei, separação não é abandono, tá? E eles vão ficar felizes quando vocês voltarem. Agora voltem, não precisa trazer presente. Tem muitos pais que prometem, quer dizer, enche as crianças de presente. Não, a sua presença é um presente. Abraço, faz carinho, conta uma história, brinca, né? Isso é um presente, tá? Até para a gente não estar estimulando muito o consumismo. A gente tem que ter uma vida mais simples. Que aí nós vamos tocar no terceiro ponto. Né? Que você não deve envolver seus filhos em um monte de atividades. E se envolver seus filhos em poucas atividades. Certo? Você deve trabalhar o suficiente para não perder uma intimidade emocional com seus filhos. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Brincar, rir, né? Se divertir, sair juntos. Isso é intimidade emocional. Conversar, perguntar para os filhos o que eles estão sentindo, observar, falar sobre os sentimentos. Né? Então, famílias estão muito voltadas ao exterior, aqui no Ocidente, principalmente, essa questão de consumo. Né? Vão trabalhar para ganhar, depois gastar. E, sabe, vira uma bola de neve, vem todo mundo lá no celular e não está, né? Cada filho com o celular, com o computador, mas não estão conversando. Onde é que está a intimidade do casal? Onde é que está a intimidade com os filhos? Isso está faltando, nós precisamos recuperar esses momentos da família, de prazer de estar junto, de conversar, de rir. Né? Lembra você na sua infância, aí na sua família? Eu mesmo estou me lembrando agora, por exemplo, o dia que acabava a energia elétrica, era uma alegria, a gente brincava de esconde-esconde, brincava de terror, né, com vela, quer dizer, a gente usava a imaginação, não era um sofrimento. E é isso que a gente precisa recuperar. Falando, recupera essa criança que está dentro de você. Hoje tem tantos locais aí, parques, praças, você recupere brincadeiras da sua infância, ensine seus filhos a brincar. Não deixe isso só para a escola, não. Brinque com seus filhos. Tenha uma vida mais simples. Vamos trabalhar menos e curtir mais a vida. Né? Um outro aspecto são os sentimentos que precisam ser nomeados. A gente esquece que a gente aprendeu também. Lá pelos 3, 4 anos, a gente sentiu uma dor assim, né, na barriga. Aí nossos pais iam ver, tá perto da hora do almoço? Então isso pode ser fome. Será que tá, né, com dor de barriga? Precisa ir no banheiro? Ou está com medo? Então, esses sentimentos, alegria, tristeza, gratidão, amor, tudo isso foi nomeado, nós aprendemos, porque primeiro a gente sente, depois a gente aprendeu os nomes que eles têm. Só que a gente precisa aprender a viver, a curtir, né, a exercitar esses sentimentos. Tá? Mas você pode me perguntar, mas meus filhos têm que aprender, porque a profissão hoje tem tanta competição, depois ele não vai ter um bom emprego. Balela, isso. Se envolver em muita atividade superficialmente é pior do que fazer 2 atividades mais profundamente, aprender bem uma coisa. Por exemplo, vai aprender um instrumento musical, ele vai aprender a trabalhar em equipe, vai aprender a ter responsabilidade, ter horário. Né? Então, aprender uma coisa tranquilamente vai ser muito melhor do que um monte de coisa que não vai aprender bem e muitas vezes nem fazer com prazer, com que ele gosta. Será que não está fazendo porque você quer? Que são as suas angústias, aquilo que a gente fala que você está ali projetando a sua infância, porque você não teve oportunidade.
tá? Eu estou falando de fazer várias coisas ao mesmo tempo, principalmente. Não experimentar, tá? Meus filhos eu fiz com que experimentasse. Fez natação durante um certo tempo, acho ótimo, é até obrigatório, porque você vai proteger seus filhos de acidentes em piscina, seja na casa de quem for, né, num rio, numa praia, tá? Então, natação é ótimo, faz bem para a saúde, né? Aprender uma língua, inglês também, hoje em dia é mais do que necessário. Minha filha teve uma época que quis parar, hoje ela me agradece. Então, ela me ensina coisas que eu, infelizmente, não aprendi na minha infância, meus pais não me incentivaram a que eu não desistisse. Eu fiz várias escolas de inglês, não passava de um semestre. Exatamente por perceber o quanto que isso foi ruim, depois dificultou minha vida profissional, a minha filha eu exigi que fizesse. Então, insisti, em momentos que ela quis desistir. Então, tem coisas que a gente sabe que é importante fazer. Teve uma época que eu pus da música. Começou com musicalização, foi pro violão, depois não quis violão, quis piano, depois quis largar, mas pelo menos experimentou. Teve uma época que fez balé, também experimentou. Tá? Mas pôde experimentar, você tem acesso hoje também, tem várias escolas, vários serviços da comunidade gratuitos. Tá? Ou do SESC, do SESI, que são mais em conta também. Né? Não fica nessa desculpa de que não tem onde ir, não. Tem sim, não é tudo precisa de dinheiro, não. Tem vários centros de convivência, programas aí do governo que nossos filhos podem estar envolvidos, certo? Então, o que eu estava falando, muitas vezes eles vão estar infelizes até por fazer coisas que você quer que eles façam, e não que eles realmente queriam fazer. Né? Será que eu estou querendo sobrecarregar meus filhos para preencher um vazio, uma sensação de vazio que eu tenho, de falta de intimidade, de falta de amor? Eu acho que dando, preenchendo com coisas, aí eu não vou precisar dar essa atenção, eu tenho medo dessa intimidade emocional. Tá? Quando a gente sobrecarrega nossos filhos, geralmente acontece duas coisas. Ou eles vão se sobrecarregar também, como eu estava falando, para preencher um vazio, ou não vão ligar a mínima para o que eles estão fazendo. Isso que acontece muitas vezes, quando os pais trabalham muito, tem uma empresa, tem lá um grande patrimônio, que depois esses filhos acabam com esse patrimônio rapidamente. Primeiro, não precisaram se esforçar para conseguir aquilo. Os pais não levavam juntos, não ensinaram. Né? Só aqueles pais que trabalham, dão de bom, do melhor para os filhos, economicamente, mas emocionalmente estão distantes. Tá? A nossa autoestima, ela se origina de luta, de esforço, e não de notas altas. Tem pesquisas que mostram isso. Que quem se esforçou para aprender se deu muito melhor na vida profissional do que quem era inteligente, que não precisava se esforçar. Esse tende até depois a até abandonar, porque ele tem medo de mal, né? Porque ele sempre foi o melhor, teve notas altas, enquanto que quem aprendeu a se esforçar não desiste, ele insiste, né? Ele persiste. Persistência é algo super importante, que a gente está desenvolvendo nos nossos filhos. Tá vendo como tudo isso que eu estou falando já vai dando uma estrutura interna, autoestima, aprender a tolerar a frustração, a controlar os impulsos, né? A persistir, não desistir. Né? Isso tudo vai estruturando a nossa, é isso que a gente chama de mundo interno. Eu vou internalizando regras, comportamentos, valores, que eu vou depois, né, sempre manifestando. Então eu tenho que estar observando os meus filhos, como é que eles estão agindo, se eles têm amigos, né? O que eles fazem com esses amigos. É muito importante. Tá? Quarto ponto, dar atenção à sua vida emocional e espiritual, sua e dos seus filhos. Né? Vida emocional, o amor, já tem pesquisas que mostram, né? Quem ama não adoece. O amor tem muito a ver com as nossas defesas orgânicas. Se eu estou deprimida, minhas defesas imunológicas, né? O sistema imunológico também abaixa. Eu pego gripe com mais facilidade, infecções, adoeço mais facilmente. Se eu sou uma pessoa que tem aquela vitalidade, aquela família com paixão, com energia,
eu tenho mais resistência, minha saúde é melhor. E espiritualidade aqui eu estou chamando como algo que é humano, é uma capacidade que a gente tem a de se ligar a coisas que vão além de nós, seja um Deus, a natureza, o universo, aquilo que a gente gosta de fazer, que transcende. A gente está ali na média, sabe? É a gente que vai além. Isso eu estou chamando aqui de espiritualidade. E espiritualidade tem a ver, essa inteligência emocional também tem a ver com sabedoria, com ter humildade, saber que a gente não sabe tudo, que a gente tem que aprender, com sentimento de vergonha, né? Isso a gente tem que ter também, até quando a gente, às vezes, para evitar ser arrogante, sentimento de gratidão com o que a gente tem, e não só olhar o que a gente gostaria de ter, certo? Paixão pela vida, como eu estava falando, né? E a gente pode lidar com essa inteligência emocional, com a espiritualidade de duas formas. Rezando, né, que já está provado que as pessoas que rezam têm uma vida com mais saúde, né? E também aprender a lidar com essa espiritualidade no nosso dia a dia, em cada coisa que nós estamos fazendo. Ter prazer naquilo, como eu estou tendo, por exemplo, de estar aqui, podendo dividir, me doar o que eu pude conhecer, aprender na minha vida, eu estou distribuindo gratuitamente para vocês. Isso também é uma parte espiritual, de doação, certo? Então, né, tem até uma frase que a gente vê aí na internet, que diz, não reclame que você está lavando louça, que bom que você teve algo para comer, né? Quantas pessoas poderiam estar querendo estar no teu lugar? Eu me lembro na minha adolescência, e umas crianças vieram lá pedir algo para comer, e na época eu morava com a minha irmã, a gente comia de marmita, e não tinha, só tinha arroz. Arroz. Eu dei esse arroz para essas crianças. Eu nunca esqueci, assim, essa imagem até hoje é muito vívida. Eles atravessaram a rua e comeram arroz puro. Uma coisa que a gente, não quero isso, não quero aquilo. Quer dizer, nossos filhos têm tantas coisas, têm tantas escolhas, às vezes escolha demais causa sofrimento, né? Ou causa arrogância. Então essa espiritualidade é ter gratidão, ter humildade, né? De que bom que eu tenho isso, que eu posso ter. Quanta gente não tem? Isso me fortalece a minha capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro e também de ter compaixão. Compaixão, amorosidade, ser amoroso comigo, ser amoroso com os outros. E compaixão é menos violência, garante menor violência no mundo, não é? Então são aspectos super importantes. Quinto ponto, tratar seu filho como filho. Lembra essa questão de hierarquia, e não como melhor amigo. Então, enquanto pais, nós precisamos ter pulso firme. Se a gente dá uma regra, aquela regra tem que ser seguida. Tá? Eu tenho que mostrar que eu estou no comando. Eu tenho que ter autoridade sobre meus filhos. Se eu disser que é não, é não. Eu posso explicar e é bom que eu explique por que não. Porque você vai se queimar, você vai se machucar. Conforme eles vão crescendo, lembra que eu falei lá no acerto 1, né, na atitude 1? Conforme a idade, eu tenho que conversar, eu tenho que explicar e tratar conforme a idade. Então, quanto menorzinho, é menos explicação. Bebê, a gente vai lá e tira da situação perigosa. Eu vou falar, meu filho, sai da escada, senão você vai cair. Ele não entende, eu tenho que ir lá e tenho que tirar fisicamente. Vou explicando, que ele vai escutando, que ele vai entrando, tá? Conforme vai crescendo, eu vou explicando com mais sofisticação. Em torno de 4 anos é a idade do porquê, né? Toda criança pergunta por quê. Ótimo, vou explicando por quê. Ela já vai aprendendo, tá? Então eu tenho que dar esses limites na medida certa. Se eu dou pouco limite, é um caos emocional. Tá? Um lugar que não tem regra, é negligente, isso é um caos. Limites muito rígidos, isso leva ao afastamento, ao desligamento emocional. E a criança, às vezes, vai fazer na tua frente. Quando não estiver na tua frente, ela não faz. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos, certo? A gente quer que eles aprendam que sem a nossa presença, eles sejam adultos saudáveis, responsáveis, né?
que tenham compaixão, que tenham gratidão, que tenham amorosidade com eles, com as outras pessoas. Certo? Então eles têm que aprender na nossa ausência também. Eu gosto muito de um autor que ele diz que a gente deve educar nossos filhos segundo o semáforo. O semáforo tem 3 cores. Vermelho, que é não passe, né? Não ultrapasse, não pode fazer. Amarelo, em que algumas situações eu posso fazer. E verde são coisas que eu posso fazer sempre. Tá? Então, vermelho, não posso bater, não posso morder, não posso rasgar, né, certa coisa, não posso, né, tudo que eu não posso fazer que vai prejudicar a mim ou ao outro. O amarelo eu posso fazer em algumas situações, está doente, então hoje não vai na escola. Tá? Fim de semana, verde, posso dormir até mais tarde, só no fim de semana, mas tem que dormir mais cedo, domingo à noite, por exemplo, se ele estuda cedo. E verde, né? Tem que estudar, pode fazer as coisas que a gente acha que é certo. É lógico que isso que é certo e errado, a gente sabe que varia de família para família. Mas tem uma estrutura, uma base, conforme aquela sociedade que a gente vive. Para que a gente ensine nossos filhos a viver em sociedade. Certo? Excepcionalmente, eu posso sair com meus filhos junto com os amigos. Dependendo da idade, eu até vou levar meus filhos, levo alguns amigos. Por exemplo, vão comemorar o aniversário numa lanchonete. Né? Mas é excepcionalmente. Não é eu virar amigo. Sabe? Aquele, traz seus amigos aqui, a gente fica, eu jogo, passa a madrugada. O que está acontecendo isso? Onde é que estão os amigos dos adultos? Os amigos dos pais? Será que eu não sou, enquanto mãe ou pai, não sou muito infantil? Porque estou ali com os meus filhos adolescentes? Nossa, eles me acham muito legal, tal. Peraí, tá errado. Perdeu a autoridade. Não é autoritário, não é um mandão rígido, é autoridade. Você tem que ter os seus amigos, adulto com adulto, criança com criança, adolescente com adolescente. Tem momentos que mistura, tem momentos de festa de aniversário, momentos de passeios, mas são excepcionais, não pode ser a regra. Se for a regra, tem alguma coisa errada. Né? E tudo isso que eu estou falando, a gente chega no item 6, que é dar estrutura emocional ao seu filho. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando, quer dizer, inicialmente, quando a criança é pequena, ela vai adquirir essa estrutura a partir de nós, do modelo, do exemplo que nós damos, das regras que nós colocamos e que nós cumprimos. Tá? Depois isso vai sendo internalizado, ela vai pondo para dentro, vai tendo autocontrole. No início nós é que controlamos nossos filhos, mas eu espero que ela tenha esse autocontrole. E é interessante que a linguagem vai acompanhando isso também. No início a criança repete com gestos e com a fala, né, quando nós não estamos perto. Então, por exemplo, ela chega lá perto da televisão, né? Primeiro, quando ela é pequenininha, vai lá e mexe. Você fala que não pode, aquilo que eu falei, você tem que tirar. Depois ela vai lá pelos 2 anos, assim, ela já começa a chegar perto, ela põe a mãozinha e faz assim. Não pode. Ela está repetindo o que você falou, tá? Mas ainda está externo. Muitas vezes ela faz isso, vai lá e mexe. Depois, não, você vai e ensina. Quer dizer, aquilo que eu falei, educar leva tempo. Você tem que repetir várias vezes o não e o sim para ela aprender o que pode e o que não pode. Tá? Quando a gente dá um não, vamos substituir por outra coisa. Porque é muito frustrante a criança ouvir não. Quer dizer, a televisão não pode, mas esse brinquedo pode. Certo? Então substitua. Não pode riscar a parede, mas no papel você pode. Então dê oportunidade para os seus filhos exercitar o que eles precisam, movimento. Tanto o controle do movimento, né, fino que a gente fala, controle motor fino, que vem depois do motor grande, que é correr, pular, subir escada, se equilibrar. Isso precisa de espaços maiores, espaços públicos, e você não tem um bom quintal. Que hoje, infelizmente, né, cada vez nós temos menos. E depois ele precisa exercitar essa coordenação motora fina que a gente chama, né, que é pegar em pinça, para depois saber segurar o lápis, saber escrever. Então é importante esse exercício. Percebe como cada passo, cada coisa vai influenciar na vida futura dos nossos filhos?
Então, no início, ela fica assim, falando, depois isso vai sendo internalizado. E fica silenciosa, como a gente também faz. A gente, quando vai tomar uma atitude, é que a gente esquece, a gente fica conversando com a gente mesmo. Tem aquela consciência, né, com o seu diabinho e o anjinho. Então, isso vai também acontecer com os nossos filhos, conforme eles vão crescendo, tá? E é muito importante essa estrutura emocional, né? Além de ir introjetando, internalizando essas regras, né? Por isso que tem que repetir, porque vai fazer ligações aqui no nosso cérebro, né? Tem que fazer conexões de neurônios, axônios, né? O cérebro ele vai tendo que criar hábitos, regiões do cérebro vão ficar marcadas. Por isso tem que repetir, até que cria hábitos, fica tranquilo. Né? Tem estudos que mostram que a gente, para pegar um hábito, a gente tem que repetir pelo menos 21 dias seguidos, ou se não for seguidos, uma sequência. Eu tenho que ter hábito, né? Criar hábito para poder realmente repetir. E a criança também, hábitos bons e hábitos ruins. Tá? Você já deve ter visto aí também na internet ou na televisão aquela experiência da criança que é colocado um marshmallow, né, um doce na frente dela e fala, olha, se você esperar, quando eu voltar você vai ganhar 2 se você não comer. Quanto é menor a criança, ela tem muita dificuldade de esperar. Ela vai crescendo, se você ensinou, e esse experimento, quer dizer, também você vai ver criança maiorzinha, ela vai ter que aprender a esperar. Isso é inteligência emocional. Tá? Isso é muito importante na nossa vida. É que nos estrutura emocionalmente e vai depois ajudar também no relacionamento com as pessoas e também na nossa profissão. Tá? Isso vai ajudar as crianças a aprender a pensar antes de escolher, a controlar os próprios impulsos, né? E saber que tem consequência do que ela faz. Tá? E mais do que importante do que a gente ficar fazendo discurso, falar, não. Dê exemplo no seu comportamento. Tá? Tenha um comportamento correto se você quer que seus filhos tenham um comportamento correto. Você não quer que seus filhos batam na escola, mas você bate na hora de educar. Você não quer que seus filhos mintam, mas você fala para ele lá no telefone, avisa que eu não tô. É mentira, você está ensinando seus filhos a mentir. Né? Então, tem que ter muita coerência entre o que você fala e o que você faz. Aí eles vão te respeitar. E se eles te respeitarem, eles vão aprender com você. E não fazer o contrário. Eles vão te obedecer com prazer, porque eles sentem que quando você diz não, é por amor, é porque você tem noção que aquilo não vai ser legal, que esse não é o momento. Tá? Enquanto que se você deixa fazer antes do tempo certo, você vai criar problemas. Como eu vejo pais que ensinam filhos a dirigir antes do tempo. Isso não é legal, você está ensinando ele a burlar uma lei. Depois vai reclamar quando ele vai fazer coisa errada. Então é muito sério educar nossos filhos, é muita responsabilidade. Dá trabalho, mas quanto mais cedo você criar hábitos saudáveis, conforme isso que eu estou te falando aqui, menos problema você vai ter no futuro. Porque mudar hábito depois é mais difícil. Eu me lembro que eu atendi os pais que estavam trazendo o filho adolescente, o filho extremamente violento, que não obedecia os pais, até batia nos pais. E eu pesquisando a infância, pequeno, quando ele tinha raiva, ele ia lá, pegava um canivete ou uma faca e rasgava o sofá. Aí eu perguntei para os pais, o que vocês faziam? A gente não fazia nada. A gente achava que com o tempo eles iam aprender, ele ia aprender e ia parar. Gente, tempo não ensina ninguém se não tiver um adulto perto explicando, ensinando e dando exemplo. Tá? Não façam como esses pais, porque fica cada vez mais difícil controlar depois, até por questão de força física. Né? E, como eu estava falando da importância da linguagem, tá? Você pode explicar para a criança, até quando você está fazendo uma brincadeira com ela, por exemplo, o jogo dos 7 erros, vai explicando como que é a estratégia para acertar e descobrir onde que está um erro. Isso ajuda a criança a pensar, né, e a controlar os próprios impulsos. Senão ela vai querer fazer rapidamente, fala, não, vamos aqui, ó, vamos ver. Primeiro vamos comparar essa parte desse desenho aqui, ó, essa flor. Será que está igualzinho a flor que está ali no outro quadrado, né?
por exemplo, no jogo dos 7 erros. Ali você está brincando com o seu filho, você está tendo intimidade e está ensinando ele a pensar, está ensinando ele a esperar, a controlar os próprios impulsos. Então veja quanta coisa que você ensina no próprio brincar. O brincar da criança é algo muito sério. Ela está aprendendo a viver com esse brincar. E você deve estar junto. Tá? Então, por exemplo, você está ali, né, como eu estava falando, vamos ver aqui nessa folha, essa flor está igualzinha a flor lá do outro lado. Então você pensa e fala para ela como você raciocina para descobrir a solução de algum problema. E aí ela aprende também, ela vai aprendendo com você a como raciocinar, como as estratégias que a gente usa para encontrar solução de problemas. Isso você pode ensinar e deve no dia a dia com seus filhos. Tá? E agora, a última ação, né, que é essa atitude importante de uma família saudável, de pais que querem, né, que seus filhos sejam saudáveis, é a 7ª, é deixar seus filhos realizar o sonho deles e não os seus. Como eu falei lá no início, isso tem principalmente a ver com a escolha da carreira. Muitas vezes é um problema, você quer repetir, nossa, mas minha família sempre teve engenheiro, teve advogado, teve médico, eu quero que, né, depois ele vai pegar os meus clientes, vai facilitar a vida dos meus filhos. Né? Mas, como Khalil Gibran falou, não somos donos dos nossos filhos. E a gente tem que aceitar isso. A gente está errado quando a gente pensa que se eles não forem criados à nossa imagem e semelhança, eles vão ser infelizes e fracassados. Não, eles podem ter escolhas diferentes. E serem até mais felizes em relação a isso. Então nós devemos ser pais cuidadosos, mas não arrogantes. Arrogância é achar que você está sempre certo, que o que você sabe é o melhor, que é melhor para os seus filhos do que você sabe, o que você acha que eles têm que fazer. Não, eles devem saber. Você pode até dizer que você discorda, ou que você se preocupa com isso. Você pode apontar o que você acha que é legal ou que não é legal. Mas você tem que saber que você tem que dar sinal de apoio, de intimidade, que independente do que eles escolham, errar, experimentar faz parte da vida e que você vai estar junto. Isso é fundamental. Isso é dar estrutura para os seus filhos. Isso é criar um lar de confiança, de segurança. Tá? Mas não é aquela intimidade, confidência que tem que contar tudo, não. Ele tem que ter o lado dele de prioridade, privacidade. Certo? Eu me lembro de uma mãe que eu atendi o filho, adolescente, e ela reclamava de alguns comportamentos infantis dele, mas por outro lado, ela não dava espaço para ele ser mais adulto também. Até no adolescente tem esse momento que é mais infantil, mais adulto, que tem que experimentar, né? Então, ela não dava esse espaço, usava até, eles tinham uma condição socioeconômica boa, então ele morava num quarto que tinha uma suíte, e ela deixava um monte de coisa no banheiro dele, material de limpeza, que ela vivia entrando e saindo do quarto dele para ir no banheiro. Na verdade, a gente viu que ela tinha angústias em relação ao filho, que ela criou aquilo como uma estratégia para ele não poder deixar o quarto trancado, por exemplo. Né? Ainda mais na fase da adolescência. Então você tem que cuidar, você tem que estar acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, mas isso vem desde lá da infância. Eles têm que sentir que você é amigo sem, mas com autoridade, né? Não estou falando aquele amigo, né? Mesma idade, tá? Que você quer o bem deles, mas você é pai e mãe, né? Tá? Então que você vai dar o apoio dependente do que eles fizerem, tá? Mas também não é apoiar que, experimenta, fica pulando de galho em galho. Lá eu mesmo dei o exemplo. Minha filha fez natação, fez balé, fez vôlei, fez música, mudou de instrumento musical, tal, mas, né, fez inglês, mas tudo, não era tudo ao mesmo tempo, né? Então fazia um, depois fazia outro, e tinha que terminar pelo menos um semestre. Não é esse negócio, vai lá uma semana, experimenta e larga. Não é pular de galho em galho, não. Tem que saber que se eles fazem uma escolha, eu dava uma liberdade de escolha até certo ponto, né? Mas tem que ficar um tempo também, tem que ficar pelo menos um semestre.
Primeiro, para experimentar, porque nem em 2 semanas que a gente vai saber se gosta ou não gosta. Tem que conhecer mais. Né? E saber também que a escolha tem consequência. Né? Tá certo? Bom, nós estamos chegando para o finalmente. Tá? Então, nas considerações finais, depois desses 7 pontos, né, que eu coloquei para vocês, é saber que é possível mudar a qualquer momento. Se você tiver com problemas com seus filhos, né, e não conseguir, a partir dessas orientações que a gente está dando, procure um profissional. Eu também faço atendimento online, até vou estar dando algumas sessões gratuitas, que a Valéria vai estar sorteando entre vocês, quem comprar o acesso, né, vai poder ter algumas sessões aí gratuitas comigo, de orientação, tá? Mas você pode procurar alguém perto aí de você também, um profissional, se for, até para avaliar se é necessário. Lembrar que os pais são os exemplos, né? Então não adianta eu falar uma coisa que eu não faço. O casal tem que ter as mesmas regras. Um grande problema é, se a mãe coloca o limite, por exemplo, não, doce só depois do salgado, o pai vai lá e dá o doce para a filha. Você perde a autoridade, você está tirando a autoridade da mãe, está tirando o respeito do filho pela mãe, e vice-versa, tá? Então, o casal em frente de filho não pode discutir regra. Eles têm que discutir sozinhos, se discordam, né? Ou ia entrar numa concordância. Às vezes, buscar ajuda profissional também, se estão tendo muitas discordâncias, né? Agir como eles falam. Como eu falei, não ser hipócrita de falar uma coisa e fazer outra, né? Saber que viver causa dor, né? Mas não preciso transformar essa dor em um sofrimento, né? Eu tenho que aprender a buscar solução, não me focar só nos problemas. Tá? Tudo isso que eu falei até agora vai aumentar o autoconhecimento, vai aprender a saber lidar com os próprios sentimentos. Que vocês pais, se tanto têm dificuldade com os filhos, é que estão precisando lidar, aprender com os próprios também. Né? Aprender os nossos filhos a ser capazes de adiar desejo, lidar com frustração. Como eu falei, tudo isso vai ajudá-los a saber fazer amigos, se manter nos estudos, se manter no emprego. Né? Porque a minha liberdade vai até onde começa o direito do outro. Se eu acho que eu posso tudo, em casa eu aprendi que eu posso tudo, eu vou querer fazer tudo fora também. E não vou entender quando eu não vou ter amigos, quando vou me achar chorona, chata. Né? Então, prepare seus filhos para o mundo, tenha sempre isso em mente. Somente quando vier aquela dorzinha no coração que você tem que dizer não. Tem que dizer não. Não é sinal de amor. Tá? Mostre liderança, não domínio. Aquilo que eu falei, você tem que ter autoridade, não autoritário. Às vezes vai ter que deixar bater cabeça, sim. Né? Vai ter que deixar comprar uma roupa errada. Mas é importante que ele aprenda a escolher, que ele aprenda, né, a confiar em si mesmo. Tá? E vai aprender as consequências daquilo que fez também. Quanto mais nossos filhos crescerem, mais eles vão estar aí saudáveis, vão ter mais liberdade e mais responsabilidade também, desenvolver tudo aquilo que eu falei, o lado emocional, a inteligência emocional, a sabedoria, né, a compaixão, a empatia. E com certeza a violência vai passar longe dos nossos filhos, tanto de parte deles, como eles também só vão conviver com pessoas mais pacíficas, mais felizes também. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar com você. Meu Facebook é Ludmila Moura, tá? Você pode me encontrar, conversar, mandar alguma mensagem. E meu e-mail, ludmilacoach@gmail.com. Ludmila é com demudo, né? Ludmila Coach, é um L só, Ludmila, Coach, COACH, Ludmila, LUDMILA, tá? Brevemente a gente se encontra. Parabéns por estar aqui participando do 2º Congresso Filosofia.